Olá, meu nome é Tássia, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos aprender orações coordenadas. Os temas que serão abordados na nossa aula de hoje: oração, período e período composto por coordenação. O que você sabe ou lembra sobre orações coordenadas? Antes de nós aprendermos sobre orações coordenadas, vamos recordar primeiro o que é oração e período. São duas definições importantes para que possamos aprender orações coordenadas. O que é oração? É o enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou uma locução verbal. Então vejamos o exemplo. A população precisa de saneamento básico. Precisa é o meu verbo. Então eu só tenho um verbo, logo eu só tenho uma oração. No exemplo 2, queremos que a justiça impere. No exemplo 2, eu já tenho dois verbos. Eu tenho o verbo queremos e o verbo impere. Então, eu tenho duas orações. Então, o que nós podemos perceber é que o número de verbos será igual ao número de orações. Se eu tiver apenas um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tiver dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações. E assim por diante. E o que é o período? É a frase constituída por uma ou mais orações. Quando possui apenas uma oração, é classificado como período simples. Quando possui mais de uma, chama-se período composto. Então, quando eu tenho apenas uma oração, eu tenho o período simples. Quando eu tenho uma ou mais orações, eu tenho o período composto. Então, quando eu tenho um verbo, uma oração, um período. Quando eu tenho dois ou mais verbos, eu tenho duas ou mais orações e um período composto. E esse período composto ele pode ser por coordenação e subordinação. Na aula de hoje, nós só vamos conhecer o por coordenação. Então, eu tenho um exemplo. O barulho da moto nos incomodou na sala de aula. Eu só tenho um verbo, que é incomodou. Então, se eu só tenho um verbo, eu só tenho uma oração e um período, que é o chamado período simples. Então, veja, incomodou, um único verbo, o número de verbos é igual ao número de orações, então também é apenas uma oração. E quando eu tenho apenas uma oração, meu período é simples. No exemplo abaixo nós temos: as crianças pularam quando foi marcado o gol. Então, nessa frase eu tenho um verbo e uma locução verbal. Relembrando que locução verbal, eu tenho um verbo principal, um verbo auxiliar, um verbo principal. Eu tenho dois verbos. Então eu tenho pularam, verbo, e foi marcado, locução verbal. Então, pularam é a minha primeira oração. As crianças pularam. E quando foi marcado o gol é a minha segunda oração. Então, eu tenho duas orações. Por quê? Porque eu tenho um verbo e uma locução verbal. Então, se eu tenho uma locução verbal e um verbo, eu tenho duas orações. É o mesmo número. E logo eu tenho um período composto, porque eu tenho mais de uma oração.